A mensagem dessa manhã é sobre esse tema, Jesus Cristo, o Rei esperado, o Rei profetizado e esperado. Eu estou procurando estudar um pouquinho sobre Jesus Cristo profetizado no Antigo Testamento. Existe uma linha teológica, inclusive, de pessoas que acreditam que o Antigo Testamento não precisa ser lido, nem estudado, que o que importa é o Novo Testamento. Tem uns que são mais radicais. O que importa são os 4 evangelhos e nada mais. Então as pessoas estão piorando as coisas, né? E a gente tem que entender que a Bíblia é uma coisa só. Ela tem um plano maravilhoso de Deus. A gente chama isso de teologia bíblica, que são as alianças de Deus que vão acontecendo ao longo dos séculos até chegar na nova aliança que é Jesus Cristo. E hoje a gente vai ver mais um pouco sobre isso. Estão afim? Sim ou não? Sim. Amém. O pastor fica perguntando as coisas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é a verdade. E nós confiamos nela, confiamos no Senhor, confiamos naquilo que o teu Espírito vai ensinar para a gente nessa manhã. Espírito Santo, estamos abertos ao Senhor. Repreendemos todo mal, toda obra do inimigo, toda distração, todo mal-estar. Dá-nos a graça, Senhor, de podermos estar nesse lugar agora abertos ao Senhor, através da palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse gráfico que você está vendo aqui é a linhagem, é o início da linhagem de Jacó. Vocês lembram de Jacó e as 12 tribos? Né? Jacó teve 12 filhos com 4 mulheres. Não queiram repetir essas coisas. Não vai funcionar hoje, tá certo? Não é o correto. Mas o que a gente tem é que com Lia, ele teve Rúben, Simeão, Levi e Judá. Com Bila, Dan e Naftali, ou Naftali. Com Zilpa, Gad e Azer. E com Raquel, José e Benjamim. Quem que Jacó amava? Raquel. Mas Raquel era estéril, lembra disso? Raquel foi ter filho depois que as outras tiveram. Imagina a cena. Ela era a amada do coração de Jacó, mas não podia dar filhos. E a mulher que não conseguia engravidar se sentia muito envergonhada, se sentia muito mal, porque a plenitude da mulher seria entregando ao marido ou entregando à família filhos. Agora, eu quero focar, não nos 12, mas eu quero focar nos 4 primeiros. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Lia. Quem lembra da história? Jacó gostava de Lia, não gostava de Lia. Jacó gostava de Raquel. Na hora que ele trabalha para o pai de Raquel, para ter a filha, o pai entrega quem? Lia. Então imagina a cena, Lia foi entregue pelo pai, porque era mais velha. Não, trabalhou 7 anos aqui por Lia. Agora se quiser a outra, é mais 7. E Lia se sentia preterida, se sentia apartada ou desprezada ou em segundo plano na vida do marido. Mas Deus abriu o ventre de Lia e ela teve o primeiro filho, Rúben. Rúben, a palavra Rúben quer dizer eis um filho. Dá para entender, não dá? Jacó, eis o filho. Está aqui o filho. O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Qual era a preocupação de Lia? Será que esse homem vai me amar? Teve o primeiro filho. Aí ela teve o segundo filho, Simeão, que quer dizer ouvido. Soube o Senhor que era preterida. Isso é o texto bíblico que está dizendo, certo? Então,
Quando ela teve este filho, ela deu o nome de Simeão, dizendo: o Senhor ouviu que eu fui rejeitada, que eu fui preterida. Então ele ouviu. O primeiro filho teve um nome para dizer: Jacó, está aqui o teu filho, vê se me ama. O segundo filho, ela disse: Deus me ouviu. Graças a Deus por isso. Jacó, está vendo? Segundo filho já. O terceiro filho, chamado Levi, que quer dizer unido a. E diz o texto: agora dessa vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Qual era a preocupação de Lia até agora? Ser amada. Onde estava o foco dela? Nela. Estão entendendo? Estão acompanhando? Aí vem o quarto filho. Agora presta atenção. O quarto filho, Judá. E Judá quer dizer louvor ou louvado. E ela disse: esta vez louvarei o Senhor. Olha a diferença. O primeiro filho, ele vai me amar. O segundo filho, ele vai me amar. O terceiro filho, ele vai me amar. No quarto filho, ela diz: sabe uma coisa? Eu louvo ao Senhor. Louvarei ao Senhor. O foco da nossa vida é muito importante. Onde você coloca propósito do seu coração. É extremamente importante. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque, para quem conhece a Bíblia, sabe que Judá é o filho que não é o primeiro, mas é o mais importante de todas as tribos. Esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. E então Jacó, já velho, vai abençoar os seus filhos. Então ele pega os seus filhos e começa um por um a dizer as coisas que são importantes. Nós vamos ler o que ele falou de Judá. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se a meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, seu pai. E aí começou com Judá no verso 8. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. Tem uma tradução que diz: até que venha Siló. Mas Siló quer dizer aquele a quem pertence. E a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Incrível, né? Se você lê o que Jacó falou dos outros filhos, você não vê tanta bênção assim. Judá foi uma criança que nasceu para louvar a Deus e para ser louvado pelos seus irmãos. Então presta atenção. O que isso significa para mim hoje? Que tem muita gente que diz assim: pastor, como é que a gente vai ficar estudando um texto bíblico tão antigo? O que ele tem a ver comigo hoje? Eu aqui moro em Curitiba, ano de 2023. O que isso significa? Vai segurando aí que a gente vai agora entrar dentro do texto. Vamos lá? Primeira coisa é que a base da vida que agrada a Deus é o louvor. Judá quer dizer louvor ou louvado. E aí ele começa dizendo: Judá, seus irmãos o louvarão. O teu nome é louvor e os teus irmãos o louvarão.
Essa dinâmica toda mostra uma coisa importante para a gente, a importância do louvor. Tem gente que pensa que louvor é cantar. Louvor é parte, cantar é parte do louvor. Louvor é uma vida. Eu louvo ao Senhor por aquilo que Deus faz, aquilo que Ele fez e aquilo que Ele fará. Louvor tem a ver com uma atitude do coração, com um sentimento interior em que você agradece ao Senhor em todo o tempo, em que você coloca a sua vida diante do Senhor em todo o tempo. Não é? O louvor não é só cantar. Aliás, tem músicas que não louvam. Então a gente precisa entender isso. Deus foi louvado no nascimento de Judá. E ele seria louvado pelos seus irmãos. Segundo, a vida que agrada a Deus é vista e admirada em família. Olha que bonito, Judá, seus irmãos o louvarão. Eu fico sempre pensando que as pessoas, muitas vezes, elas confundem um pouquinho vida cristã com algum tipo de título ou função cristã. A vida cristã faz com que a família seja abençoada. Mas não é automático. A família não é abençoada automaticamente só pelo fato de eu ser cristão. A família é abençoada pelo fato de eu viver uma vida de louvor ao Senhor. Então, por exemplo, na sua casa, você louva mais ou reclama mais? Você agradece mais ou reclama mais? Você sempre tem uma palavra de bênção e de encorajamento e de força e de levantar as pessoas, ou uma palavra que abate, que destrói, né? Tem gente que não entende que a vida cristã não é vir ao culto. Vir ao culto é uma parte da vida cristã. E é uma parte muito pequena. Principalmente nesse começo de igreja que a gente está aqui das 10 e pouco às 10 às 11h30, né? Mais ou menos. O que é 1h30 na sua semana? E o resto da semana? O que você faz durante a semana? A vida de um adorador, a vida de alguém que louva ao Senhor é vista na família. É vista no trabalho. Vai pensando aí o que isso significa para você. A vida de Jacó seria um prenúncio da vinda do Messias, ou da vida do Messias. Ele diz assim: Jacó, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Uma pessoa que foi descendente da tribo de Judá foi o rei Davi. E o rei Davi, ele era um guerreiro que conseguiu colocar as coisas no lugar. Em Davi é a primeira vez que a gente tem o chamado Reino Unido. Antigamente era tudo separadinho, né? Quem estudou história aí lembra dessa terminologia, cidades-estado, né? Ou seja, são cidades que são vilas, são grupos, são tribos. Em Davi tudo se une. Em Davi tudo acontece e se torna um reino. Mas isso foi debaixo de muita guerra. Tanto é que quando Davi quis oferecer ao Senhor o templo do Senhor, o Senhor disse: você não. Seu filho pode construir, você não, porque você derramou muito sangue. Mas está aqui na profecia. E quem é outro que vem lá na frente também da tribo de Judá? Jesus. Se você olhar a genealogia em Mateus, você vai ver que Judá está lá e Jesus chega. Então, o prenúncio da vinda do Messias, ou da vida do Messias, está também em Judá. Parênteses. Quanto tempo depois de Judá nascer que nasceu Jesus? Não olhem para mim que eu não sei. É muito tempo. Eu teria que ficar fazendo aqui umas contas aqui, mas há muito tempo, certo? É longo o negócio. É longo o negócio. Você lembra, César? Se você lembrar aí, você me avisa. Você conta para nós. César é pastor, querido irmão. E o que eu quero dizer? Olha que coisa incrível. Lá atrás nasce um menino
a mãe entrega para o Senhor, louva o Senhor por causa daquele menino, coloca o nome daquele menino de louvor. Muitos anos depois, vem o Senhor Jesus para cumprir aquilo que estava profetizado através de Jacó. Sabe, gente, a gente tem que pensar que Deus é aquele que abençoa as gerações. Ele abençoa os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Pessoas que a gente não vai ver serão abençoadas. Lembra que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, que o Senhor diz: eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. 1000 gerações, milhares de anos. Ele abençoa. Tem gente que está sentadinho aqui que talvez nem saiba que seus antepassados um dia oraram por você. Ou profetizaram a bênção de Deus sobre a sua vida. Oi? 1800 anos? Obrigado. 1800 anos depois de Judá ter nascido, nasceu Jesus. 1800 anos depois. 1800 anos depois. Se você quiser saber o que é isso, eu vou dizer para você que o Brasil foi descoberto em 1500. Quanto que dá 2023 menos 1500? 500 e pouco, né? Certo? 520 anos. 520, nós estamos falando de 1800 anos. Pastor, mas como é? Nem vou saber. Mas você pode ser protagonista de uma bênção futura, na sua casa, na sua família. Olha quanta coisa Deus pode fazer através de você. Para de pensar que vida cristã é aquela migalhazinha. Ai, meu Deus, Senhor, eu preciso de dinheiro. Senhor, eu preciso de saúde. Senhor, eu preciso de não sei o quê. Senhor, eu preciso de não sei o quê. É migalha isso, perto das bênçãos que Deus tem preparado para nós. Eu quero que a minha família seja abençoada. Eu quero que os meus filhos sejam abençoados, que meus netos sejam abençoados, que os meus bisnetos sejam abençoados, né? Não sei se estarei vivo para vê-los, mas eu quero que isso aconteça em nome de Jesus. E quando Jacó diz, verso 9, Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Você viu que o leão caça, mas a leoa caça, eu acho que mais do que o leão, né? E depois que caça, sabe o que a leoa faz? É dar uma deitada assim. E a pergunta é, quem é que tem coragem de chegar perto? O rei seria esse leão, deitado, imponente, forte, né? E olha o que diz a Bíblia em Juízes 11, 2. 1:12. Vocês estão lendo, né? Tá bom, eu que estou lendo errado. Juízes capítulo 1, quando Josué morre, a pergunta foi, quem sobe à terra? Quem vai vencer aqui? Quem é que vai primeiro? Qual que seria, na ordem dos filhos? Simeão, né? Que seria o primeiro filho, né? E aí olha a palavra de Deus. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor, quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu, Judá será o primeiro. Eu entregarei a terra em suas mãos. Eu quero que você se lembre de uma coisa. As promessas de Deus são sem arrependimento. O que Deus disse lá atrás, Ele não muda porque mudou o tempo, porque hoje nós somos pessoas modernas, temos inteligência artificial. Não muda nada. As promessas de Deus são imutáveis. Deus prometeu lá atrás, aí vem aqui, e Ele não está falando de Judá pessoa, Ele está falando de Judá tribo, os descendentes de Judá. Ele está falando de que há uma promessa, de que Ele é o leão, né? Você se lembra lá no Apocalipse, diz, eis que o leão da tribo de Judá, falando de Jesus Cristo. Ele é o Messias. E eu queria que você pensasse uma coisa, que promessas Deus tem para a sua vida e que você se esqueceu dessas promessas. O que é que Deus já um dia falou com você e você se esqueceu, mas Deus não esqueceu?
Já parou para pensar nisso? Já parou para dizer, Senhor, o Senhor tem promessas para a minha vida, eu já ouvi sobre isso, pessoas já confirmaram, minha família confirmou, às vezes o pai, às vezes a mãe, às vezes o avó, sempre tem um vô e uma avó abençoado, né? Que orou, não é? Sempre tem avó, é mais vó, né? Mais vó ainda do que o avô. Que promessas Deus tem? Lembra, Deus não muda de ideia porque nós mudamos. Deus não muda de ideia porque nós mudamos. Deus é Deus, aleluia. No verso 10, daquela palavra de Jacó, seu filho, diz, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Não vai parar de ter governo, legislação, através dessa tribo, até que venha aquele a quem pertence esse cetro. 1800 anos depois, Jesus Cristo, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Verso 11 diz, ele amarrará o seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas, seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. O que é isso? Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Veja que interessante ele diz, ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Ninguém amarra um animal numa videira. A videira ela é muito frágil. Mas a ideia aqui é que se ele está amarrando ali é porque tem videira, é porque tem uva, é porque vai ter vinho. E aí ele diz, ele vai lavar as suas roupas no vinho, no sangue das uvas. Quem é que lava a roupa no vinho? Só alguém que tem vinho como água. E quando fala dos olhos escuros, está falando, porque havia entre os antigos a ideia de que os olhos escuros são olhos misteriosos. Fica feliz você que tem olho escuro, que reclamou até hoje que não tem olhinho azul, verdinho, né? Tem nada a ver, viu, gente? Esses são os antigos que falavam isso, tá? Mas a ideia, o símbolo qual é? O símbolo é de saúde. Dente branco quer dizer o quê? Lente de contato. Não, saúde, né? Saúde. Vamos então resumir isso aqui e ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento. Primeiro, Jesus Cristo é a razão do nosso louvor a Deus. Amém, queridos? Apocalipse 5,13. Leia comigo. Vamos lá? Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam, àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Ao Senhor pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Lembra que eu falei que louvor é um estilo de vida? Quando você coloca Jesus Cristo no centro da sua vida, a sua vida é uma vida de louvor, porque você vai reconhecer o Senhor. Provérbios capítulo 3, reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece que o Senhor está no controle das coisas. Quando eu fiquei sabendo aqui, quando falaram da questão de vende o prédio, não sei o quê, eu disse, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está sentado no seu trono. E eu quero que você pense nisso na sua vida. Às vezes a gente vai ficando meio em pânico, né? Por situações, família, problemas de filhos, problemas de netos, problemas familiares, relacionamento com irmãos, né? Situações que acontecem. Às vezes a questão é financeira, às vezes não é financeira, mas falta paz, falta algum acerto ali. Eu quero que você lembre dessa frase:
o Senhor está no seu santo templo. E Ele está sentado no trono. O Senhor está no trono. Vamos dizer que se a gente não atrapalhar, Deus vai fazer o milagre. Se a gente não atrapalhar, Deus vai fazer o milagre. Confie no Senhor de todo o seu coração. Segundo, Jesus Cristo é o legislador, o governante, o rei das nações. Olha esse texto, eu vou ler para você. Apocalipse 19, 11 a 16. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de quê? De sangue. E o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Você está vendo a profecia de Jacó? Nós estamos no livro de Apocalipse. Sua mão estará no pescoço dos seus inimigos. Está aqui, ó. Está vendo? Ele é aquele que vem, né, com a sua veste está manchada de sangue. Lembra da uva? Ele lavará as suas vestes na uva, no sangue das uvas. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa estão escritos esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está escrito na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Coisa incrível, né? Coisa linda. É a Ele que nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, né? É a Ele que nós louvamos para sempre. E quando louvamos o Senhor, a nossa vida passa a ser um louvor para as pessoas, no sentido de que as pessoas vão ver a graça de Deus através de nós. Terceiro, como a gente falou, Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Profecia, consistência, aquilo que o Senhor falou, Ele cumpre através dos anos, não importa quem passa, quem entra, quem sai, se muda isso, se muda aquilo. Na época que a gente teve aí de eleições no ano passado, pessoas ficaram enfermas, pessoas ficaram doentes, marido brigou com a mulher brigou com o marido, brigaram com os filhos, brigaram entre os irmãos, foi um rolo lascado. Você lembra disso? Não? Teve divórcio. Outro dia eu dei uma dura lá no Palavra de Homem, na reunião de homens que a gente tem segunda-feira, aliás, todos aqui estão convidados, lá no restaurante de frango, La Caça de Frango, e ali na Kennedy, toda segunda-feira eu dei uma bronca nos homens. Eu falei: o que vocês estão fazendo? Vocês estão achando que a salvação vem através de gente? Que pobreza! Acabou teu louvor, acabou o leão da tribo de Judá, acabou tudo. O Senhor saiu do seu trono. Tadinho de Deus, perdeu a eleição. Que judiação. É isso que você pensa? O meu objetivo trazendo esses textos aqui é mostrar para você que Deus não se abala e que a salvação não vem através de gente, não vem através de homens, não vem através de mulheres, vem através do Senhor. É Deus quem está no controle de todas as coisas. Ou a gente acredita nisso, gente, ou a gente não precisa de fé. Vive como todo mundo vive por aí, brigando, falando mal disso, falando mal daquilo, briga por causa disso, briga por causa daquilo. O cristão tem que andar assim, como se você entrasse assim num avião e subisse às alturas, sabe? Fala assim: não, gente, esse troço aqui esse negócio vai pegar fogo. E daqui não sai nada de bom. Olha,
Pastor, de onde você tirou essa imagem? De Colossenses capítulo 3. O apóstolo Paulo diz o quê? Pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são daqui da terra, porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eu preciso olhar para o Senhor, eu preciso clamar ao Senhor, eu preciso orar a Deus, eu preciso buscar no Senhor, porque eu sei que as suas promessas vão se cumprir, louvado seja o nome do Senhor. Uma vez eu falei para uma pessoa assim, eu falei, olha, deixa eu te falar, segundo as Escrituras, as coisas não vão melhorar. Segundo as Escrituras, vai entrar nós já estamos no princípio das dores. Gente, esse mundo está gemendo. Vocês estão sentindo isso? Não. O mundo está gemendo, a natureza está gemendo. A Bíblia fala sobre isso em Romanos, que diz que a criação geme e suporta dores até agora, até o dia em que ela seja redimida. E ela só vai ser redimida no novo céu e na nova terra. E para isso acontecer, vem todo esse período, que é o período do princípio das dores, depois vem a grande tribulação. A pergunta que eu faço para mim e para você é a seguinte: a gente acredita nisso ou não? Então eu estava conversando com essa pessoa e disse assim, olha, segundo as Escrituras, olha onde eu fui buscar a informação. Segundo as Escrituras, eu estava falando de um texto específico. Que era Romanos capítulo 1. Segundo as Escrituras, as coisas estão indo sempre piores. Essa pessoa disse assim para mim, não, mas não é isso. Eu acredito, Deus tem dado muitas palavras sobre o Brasil. Você sabe o que quer dizer isso, né? Tem ouvido profecias. Agora eu vou te fazer só uma pergunta. Se você souber responder, você está na boa. A pergunta é a seguinte: você acha que Deus levanta qualquer profeta hoje para trazer uma profecia que é contra as Escrituras? Muito obrigado. Vocês estão bom, estão bem. Não pode. Ah, não, mas eu acredito, ainda tem profecias, ainda tem... Gente, olha, Deus abençoe em nome de Jesus, se você acredita nisso. Mas as Escrituras mostram. Então o que a gente faz? Pastor, não gostei. Levantei de manhã hoje, domingo, vim aqui para ouvir isso, não gostei. Eu queria um pouco de esperança. Você quer esperança? Olha para o leão da tribo de Judá. É aí que está a esperança. Você quer olhar para o chão? Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Espero que você esteja. Mas você sabe? Eu não sei. Tanta gente está andando, morre. Para o motor, morreu. Olha para o leão da tribo de Judá. O que ele está falando? O que ele está dizendo? O que as Escrituras ensinam para a gente? Olhe para o Senhor, pensa nas coisas que são do alto, creia no Senhor, coloca o teu coração para funcionar nesse sentido. A minha fé e a minha esperança estão no Senhor. Louvado seja Deus. Número 4, Jesus Cristo é o Deus encarnado, o primogênito de entre os mortos. Você lembra em João capítulo 3,16 o que é que diz? Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. O que quer dizer unigênito? Aqui o texto mostra para a gente, não no título que eu pus, mas isso aqui eu tirei da Bíblia, o Senhor Jesus é o primogênito, ele deixa de ser unigênito para ser o primogênito. O que quer dizer unigênito? O que quer dizer primogênito? Primeiro. E quando ele é chamado de primogênito? Por que ele é chamado de primogênito? Quem sabe? Livro de Hebreus. O que quer dizer? Que espaço que ele abriu? Quando que ele fez essa abertura desse espaço para a gente? Quando ele ressuscitou. Ele é o primogênito de entre os mortos. Lembra desse texto? Ele é o primogênito, ele é o primeiro dentre os mortos. Ele ressuscita. Então fique feliz, você vai ressuscitar também. Mas vai ressuscitar para a glória. Amém ou não? Vocês são muito quietinhos. Vamos continuar. Apocalipse 5:5. Então, um dos anciãos me disse, não chore... Não é isso. Esse daí eu já li. Colossenses 1:15 a 20. Esse é o texto que eu quero lembrar com você. Diz aí,
Ele, está falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia, a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda o quê? Plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aleluia. Você se lembra que Jesus, ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, uma profecia lá de Zacarias, mas era uma profecia de Judá também. Ele amarrará o seu jumentinho na videira e lavará sua roupa no sangue das uvas. E aqui nós estamos vendo o que ele fez. Jesus entrou, e quando ele entrou em Jerusalém, as pessoas diziam: Hosana, Hosana, a quem? Ao filho de Davi, àquele que vem da tribo de Judá. Não esqueça que o que Deus falou, Ele vai cumprir. Por isso que eu sempre digo, ore a Bíblia, creia nas Escrituras, leia a Bíblia nesse sentido de dizer: Senhor, isso é para mim. Sai dessas mensagens que tem por aí, que é só aquilo que eu falei, migalhas. Você vai dizer assim: mas pastor, você citou migalhas, você falou: Senhor, eu estou precisando de saúde, isso é migalha? É migalha no geral. Eu preciso de saúde, você precisa de saúde, eu creio em cura, você crê em cura, eu creio que Deus é poderoso para fazer e eu creio que Deus é poderoso para não fazer. Eu creio que é Deus poderoso para curar e Deus é poderoso para não curar. Eu creio que Deus é poderoso para dar vida e Deus é poderoso para levar a pessoa, ou não? Senão ninguém morreria, né, gente? Agora, eu quero viver ou morrer baseado a minha vida em quem? Em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir para você ficar em pé.